Bora, meus amores, muita paz para vocês. Vamos dar início ao que a gente chama de, como é que eu vou dizer? Ao suprassumo, né? Daquilo que os alunos gostam de fundamentos de enfermagem. Nossa aula 10 vai dar início a um assunto que vocês vão amar, que vocês estão ansiosos, talvez para muitos já saibam, mas mesmo aqueles que já sabem, existem algumas regras que talvez não saibam, certo? Com essa aula, vai se diferenciar, para quem sabe, vai diferenciar o profissional da pessoa que fica, do verificador, né? Do verificador de pressão. Pois é, nós hoje vamos começar a falar dos sinais vitais, certo? E quando eu falei verificador, é aquela pessoa que senta ali na Avenida 7, para quem é de Salvador e quem não é, mas deve conhecer a Avenida 7, ou em qualquer avenida, senta ali para verificar a pressão, justamente no final do ano. Quando está todo mundo correndo de um lado para outro, ele senta ali para verificar e só dá pressão alta. Por que será? Então, assim, nós vamos começar um assunto que todos vocês gostam, né? Que todos vocês ficam torcendo para chegar logo, é a verificação da pressão e a administração da intramuscular. São duas coisas que os alunos, quando entram num curso de enfermagem, ele pensa exatamente nisso, né? Então, veja só, vamos lá. Sinais vitais. Olha, não é à toa, está assim, ó, SSVV e a tradução sinais vitais. É como se fosse o plural, né? Veja só, gente. O que são os sinais vitais? O nome já está dizendo. O que é uma coisa vital, que é importante, é imprescindível à vida. Olhe, do farmacêutico ao estudante de educação física, ele precisa ter uma noção dos sinais vitais. Quando eu dou curso de cuidador de idoso, né, eu dou sinais vitais com prática. Porque se uma pessoa está cuidando do idoso, não tem como ele não saber verificar. Agora, não é para verificar de qualquer jeito. Certo? E vocês, é a base. Olha, não saber verificar sinais vitais é a mesma coisa de um padre não saber celebrar uma missa. É o básico para a enfermagem. É o básico. E não é, eu estou falando para a enfermagem de um modo geral. Agora, muitos erros são cometidos na verificação desses dados vitais. Né? Eu ia colocar, inclusive, uma outra aula, mas era uma live, e eu estava falando exatamente isso, que as pessoas verificam sinais vitais como algo banal. Bota o braço, bota o aparelho, verificou, e tem gente que nem ouve direito. Como ele sabe o valor normal, ele dá o aproximado. E não pode ser assim, gente. Olha o que ele está dizendo aí dos sinais vitais. Compreende, olha a composição. Quem é que compõe os sinais vitais? Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Pressão arterial ou tensão arterial, tanto faz. Então, veja só, são dados vitais. Lhe confere a vida de alguém, lhe dá um valor básico para dizer que aquela pessoa está apta à vida. E são verificados sempre que o paciente chega a um hospital ou procura um auxílio profissional. Quando chega, se você não souber fazer nada dentro de um hospital, na hora que esse paciente chegar, tanto desde ou na maternidade ou da emergência, pegue o tensiômetro, comece a reparar. Quando vocês começam a chegar na introdução, vocês começam a detectar algumas coisas. Quando você chega numa UPA dessa da vida,
O técnico de enfermagem, quando vem, já vem com o tensiômetro e o estetoscópio pendurado. Ele já vem. Se ele não tiver, ele vai procurar. Entendeu? Porque é fundamental. Para que você saiba os valores padrões dos dados vitais daquela pessoa, dos dados que conferem a vida àquela pessoa. Então, você tem a temperatura, porque o ser humano ele tem uma temperatura básica, normal para o corpo, para a vida dele. O pulso, que está relacionado aos batimentos cardíacos. O pulso nada mais é do que o reflexo dos batimentos cardíacos. É por isso que aqui tem frequência cardíaca e eu falei pulso. Porque o pulso ela reflete os batimentos cardíacos e vocês sabem disso que vocês já deram anatomia e fisiologia, certo? Então, temperatura, pulso, respiração, a oxigenação, quantos os movimentos daquela pessoa tem e a pressão arterial. Então, assim, são 4 itens fundamentais. Cada um desses, numericamente representados com um valor teto, um valor básico, certo? Repare quando você vai ver a temperatura, lá no termômetro já tem lá 37 marcado. É o básico. Acima está com febre, abaixo está com a temperatura caindo. Então, acima com hipertermia, abaixo com hipotermia. Não se atente a isso não, que isso vai ser dado para vocês. Então, é importante vocês saberem disso. São 4 itens: temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Às vezes eu brinco, quando na presencial que eu estou botando no quadro, eu boto exatamente nessa ordem. T de temperatura, P de pulso, R de respiração e a TA. A TA, inclusive, pode vir antes, a primeira de todas. Mas esse TPR, temperatura, pulso e respiração, é interessante que vocês criem um hábito. É que hoje em dia tudo é besteira, tudo é bobagem. Mas existem algumas situações, existem alguns enfermeiros que não colocam, vamos supor, T igual, aí bota o valor que achou, pulso igual, eles não botam só os valores. E aí você vai ter que conhecer ou pela sequência, né, geralmente o TPR, ou pelas unidades que cada um tem. E a gente vai ver cada um deles separado. Aí o que foi que eu fiz? Eu não quero que ninguém crie nenhum terrorismo, fique agoniado ou, por conta da ansiedade, atropele o que está ouvindo. Porque senão faz besteira, faz merda. Entendeu? Porque tem 2 alunos. Tem aquele aluno que fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e fica com medo e acaba não aprendendo. E tem aquele, opa, aí já sentou, nas outras aulas nem ouve, larga o computador lá ligado e de longe ele fica só ouvindo. Esse não, ele já sentou, já está aqui, mas a ansiedade é tanto que ele atropela. Ele começa, você está falando aqui uma coisa, eu estou falando na pressão, ele já está pensando na respiração e não pode ser assim. Tanto é que hoje, na aula de hoje, vocês só vão ver pressão arterial, só. Pressão arterial, certo? Então, vocês vão ouvir com calma. A gente vai tocar, inclusive, em assuntos que estão relacionados até à clínica médica, mas de jeito nenhum você não consegue... viu, gente? É porque eu sou ignorante, sou meio burrinha. Eu não sei falar de pressão arterial sem rebuscar lá atrás. Sei falar desde anatomia e vir pela fisiologia da corrente sanguínea e por aí vai. Eu não sei fazer. Eu sou ignorante, eu sou burra. Viu? Possa ser que exista algum professor que já vá colocando aqui um tensiômetro, já vai dizendo as práticas e acabou. Eu não sou assim, certo? Então, nós vamos ver. Tanto é que o slide, nossa aula de hoje, tem 38 slides. Então, isso só para pressão arterial. Entendeu? Não é o caso de uma temperatura que vocês... Quem nunca viu... Só quem tem filho é o que mais vê a temperatura do filho. Certo? Mas temperatura, quem nunca pegou um termômetro para pelo menos ver a sua temperatura? Entendeu? Então, vamos ficar de olhos atentos, né? Ouvidos bem, bota a orelha de burro mesmo, aquela orelhona, certo? Para poder ouvir e entender, certo? Vamos lá. Qual é a importância
importância dos sinais vitais. Próximo, ela já falou, vou falar de novo, só que didaticamente, certo? Os sinais vitais funcionam como parâmetros de análise da situação fisiológica em que se encontra o paciente. O que é fisiologia? É como o metabolismo está acontecendo. Lembra? Anatomia e fisiologia. A anatomia você estuda as regiões do corpo humano. E a fisiologia, como cada região funciona. Então, os sinais vitais é exatamente isso. Ele vai avaliar o funcionamento da fisiologia orgânica, as básicas, as que são imprescindíveis para o indivíduo viver. Olha que maravilha! Então, você vai ter um teto de valores que vai lhe determinar qual é o valor normal e acima daquele é anormal e abaixo também. E que muitas vezes a gente hoje fala que até há bem pouco tempo o valor da pressão arterial, o valor normal, que algumas literaturas ainda trazem ele, 12/8. Daqui a pouco vocês vão ver que eu posso falar 12/8, mas na verdade é 120/80. Certo? Então, esse é o teto. A mais hipertensão, a menos hipotensão. Mas nem sempre todo valor que está acima do normal a pessoa é hipertensa. Daqui a pouco vocês vão ver. Não vou falar aqui de hipertensão. Isso é coisa de clínica médica. Mas vou citar aqui para que vocês tenham uma ideia melhor. Certo? Sua verificação constante torna-se necessária para prever e reagir rapidamente a alterações do funcionamento de seus diversos sistemas, como respiratório, circulatório, renal e endócrino. Respiratório, até eu entendi porque ele vai às alterações do respiratório, porque eu vou avaliar a respiração. O circulatório, porque a senhora disse que o pulso avalia, é o reflexo do coração. Certo. Renal, o que tem a ver renal? O que tem a ver endócrino? Vocês viram a anatomia, vou começar pelo endócrino. Que o endócrino é como se fosse o combustível, o óleo, que favorece o funcionamento do corpo. Se o seu sistema endócrino não estiver bom, até a unha vai cair, até os cabelos vai começar a ficar todo ruim. Então, eu sempre comparo com um carro, né, quando eu estou dando anatomia, que o sistema endócrino é como se fosse aquele sistema, que eu não entendo de carro, mas o sistema de óleo, né, que você tem que estar sempre trocando, tem que estar sempre olhando a quantidade, porque senão o seu carro pode ter a melhor gasolina, né, aditivada no carro de vocês, que se ele não tiver óleo, o motor vai bater, acabou, bateu. Eu ia falar besteira, eu ia dizer fudeu, mas aí fica feio, né? Então, veja só. E o renal? Em anatomia também vocês viram o seguinte. Se o renal não estiver funcionando direito, o circulatório, pifa. Olha, circulatório, renal e respiratório. Um vive em função do outro. Então, as alterações que compreendem esses sistemas, você consegue detectar em tempo. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas renais vai comprometer a pressão arterial? Claro que vai. O que é o sistema renal? É o sistema de filtração do sangue para a produção de quê? Da urina. É ele o responsável para eliminar grande parte das toxinas do nosso corpo. Se ele não estiver funcionando, eliminando direito, vai começar a reter toxina, porcaria dentro do nosso organismo. Vai começar ou a eliminar muito líquido, comprometendo o sistema circulatório, ou a reter. Vai comprometer do mesmo jeito. Retendo líquido, comprometendo o circulatório, ou a oxigenação e por aí vai. Não vou explicar esses detalhes não, porque vocês devem ter visto isso em anatomia e fisiologia. Então, qual é a importância dos sinais vitais? Avaliar, analisar e prevenir problemas que podem ocorrer no metabolismo orgânico. É por isso que ele é fundamental em qualquer instância, da psiquiatria à pediatria. Ser vista e com honestidade. Daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou dizendo isso. Certo? Vamos lá. Quais são os componentes? Pressão arterial, pulsação, frequência respiratória, temperatura corpórea. São esses os componentes dos sinais vitais.
toda evolução de enfermagem. Toda evolução de enfermagem. Toda evolução de enfermagem. Toda evolução de enfermagem. Tá repetindo por quê, próprio? Para vocês não esquecerem nunca mais na vida de vocês. Vocês vão ter que finalizar com a escrita dos sinais vitais. A informação para o prontuário dos sinais vitais. Vocês viram quando deram um prontuário que os dados vitais vêm no final ou muitas vezes ele vem numa folha separada. Tem um gráfico dos sinais vitais lá. Provavelmente no laboratório, o Cristiano vai mostrar para vocês. Se lá não der para mostrar, no estágio vocês vão ver. Se tiverem a possibilidade, porque não é todo hospital que usa esse gráfico, não. Essa folha separada dos sinais vitais. Então, esses são os componentes que não devem ser esquecidos. Certo? Bem, nós vamos usar siglas para eles. Da pressão arterial, PA ou TA. PA é pressão arterial. TA, tensão arterial. Você fica a gosto do freguês. Você pode usar ou PA ou TA, sem problema nenhum. Agora, vamos acabar logo de imediato. Há uma coisa que muita gente boa faz isso. Mas por conta da rotina, por conta do hábito, lembra que eu disse, é muito mais fácil você absorver, fixar o mau hábito do que o bom hábito, desculpe. Todo mundo, repare se vocês não já ouviram milhões de vezes, vou tirar a pressão. O profissional faz, vamos tirar a sua pressão? Ó, miséria, se você tirar a pressão de alguém, você mata o indivíduo. Tirar, como é que você consegue tirar essa pressão? Não é tirar. Verificar a pressão. É isso que vocês vão ver. Você não vai tirar de ninguém, não. A pressão do cidadão vai estar lá o tempo todo. Verificar a pressão. Aferir a pressão. São as duas terminologias usadas corretamente no interior de um hospital ou fora dele. Vou voltar um pouquinho. São duas terminologias que devem ser utilizadas pelos profissionais da saúde. Não é nem lá nem aqui, é pelos profissionais, independente do local que eles estejam. Independente do trabalho que ele tenha. Agora, infelizmente, né, as pessoas aprendem muito rapidamente a verificar a pressão, certo? E que também eles não têm obrigação, certo? De saber. Isso é coisa de vocês. É algo nosso, do profissional. E o dia que eu pegar, se por um acaso eu estiver em algum local, alguma unidade hospitalar, chegar um aluno meu, vocês estão ganhando porque eu não conheço vocês, está tá de forma remota, eu não tenho condição de conhecer vocês. Mas, se eu descubro que você chega junto de mim, dona Ana, vamos tirar a pressão de que você vai tirar do inferno, não meu. A minha continua aqui, vai continuar aqui. É uma brincadeira, mas é só para que vocês comecem a entender a importância de ser profissional. O profissional não é só ter conhecimentos outros difíceis, não. Vocês estão fazendo técnico de enfermagem, o técnico tem um conhecimento médio e por isso precisa se comportar como profissionais. É bem verdade que muitos vão sair para ser empregados, mas eu tenho certeza que 70%, 80% dos meus alunos vão sair para serem profissionais. Então, o profissional tem que saber se comportar, tem que saber falar, tem que saber pensar. Tem que saber pensar. Eu estava hoje corrigindo um resumo que eu passei para os alunos meus e quando eu voltei, eu fiz um senhor sermão. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a questão da escrita de 70%, 80% dos alunos que eu tenho são péssimas. Que não sabe escrever. E isso precisa ser falado o tempo todo para o aluno se conscientizar. Certo? Então, aí o meu sermão, porque ele vai para o Google, copia e cola.
Aí eu jogo uma frasezinha do que ele copiou e colou, até porque a gente conhece o aluno e disse em termos que não é do aluno. Digo, poxa, fulano no instante ganhou um vocabulário vasto. Nada, ele copiou e colou. Eu aí copio, jogo no Google, aparece o texto todo. Isso todo professor faz. E eu risco, eu zero, numa boa. É bom que não me dá trabalho de corrigir. Vamos lá. A pressão arterial resulta da tensão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Repare bem, vê se está aqui. Ó, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aqui, ó, um vaso, certo? Com todas as suas paredezinhas que tem. E você tem aqui a corrente sanguínea passando no seu interior. Quais são os vasos que a gente conhece, básicos? Artérias, veias e capilares. Eu estou indo do maior para o menor. Artérias, veias, capilares. Pronto. Qualquer um deles, eles são vasos. Aí a definição, qual é a função de cada um, fica para a anatomia de vocês. Eu não vou aqui recordar ela. Mas qualquer um deles, qual é a função dos vasos? É como se fossem os canos de uma casa. Carrear, levar, transportar o sangue para todo o corpo. Pronto. Eu aqui não quero saber qual é o vaso que passa sangue arterial, qual é o que passa sangue venoso, qual é o rico em oxigênio, qual é o que não é. Não quero saber. A única coisa que vocês têm que saber é que não passa sangue arterial e venoso no mesmo vaso. Não pode passar. Tem que ser em vasos distintos. Mas o que interessa aqui pra gente, para a pressão arterial, é isso aqui, ó. O que é que a seta tá dizendo aqui pra gente? É que aqui existe uma força. Vamos supor, vou dar um exemplo bem ignorante. Vamos supor que aqui tenha que passar 500... É à toa, viu, gente? Não é uma coisa que aí passa esse valor, não. Estou dando um exemplo. Aqui dentro desse vaso tem que passar 500 ml de sangue. 500. Ave Maria. Tá passando agora 1.500 aqui. O que vai acontecer? Vai existir uma pressão do sangue, o cursor toda hora some, vai exercer a pressão desse sangue, ele vai exercer sobre os vasos. Ele quer passar, né? Imagine aí aquele hidrômetro, aquele postezinho pequenininho que tem na rua, que é para o bombeiro chegar ali, atarrachar uma mangueira para apagar o fogo, não é isso? Repare que o hidrômetro, a boca é desse tamanho. Vamos supor que a gente vai com aquela mangueirinha que vocês lavam o jardim de vocês. Desculpe né? O que eu estou fazendo aqui, mas não é nada indecoroso não, viu? Vocês podem imaginar que a mente é suja, indecoroso, pode pensar que eu estou fazendo algum gesto obsceno, né? Então, veja só. A mangueira tem esse diâmetro. Espera aí que eu tenho um problema sério com a câmera. É desse tamanho o diâmetro da mangueira. Vai ter que entrar, ó, naquela bocona do hidrômetro. Vamos fazer de conta que a gente vai aquecer a mangueira, vai empurrar e vai conseguir colocar. Pronto. Vai com muita força, conseguiu. Na hora que você ligar o hidrômetro, o que vai acontecer? A força da água vai o quê? Botar a mangueira para fora. Expulsar a mangueira. Pronto. É isso mais ou menos que eu quero que vocês entendam aqui. No interior desse vaso, a capacidade que está entrando aqui é maior do que a capacidade da luz do vaso. Quando vocês ouvirem esse termo luz do vaso, luz quer dizer o interior do vaso. Ou seja, a quantidade de sangue que está passando aqui é maior. Como também pode passar uma quantidade bem menor. Quando a pessoa está indo ao óbito, até tudo parar, a circulação, a velocidade do sangue vai, ó, diminuindo, até parar. Porque quem nos dá esse aquecimento aqui na pele, no nosso corpo, é a velocidade com que essa circulação, esse sangue, passa pelo nosso corpo. Olha que coisa bonita. Então, nessa luz do vaso, ela pode estar passando pouco sangue ou muito sangue. Neste caso aqui, a hipertensão arterial, que é a que mais preocupa,
está exercendo uma força no interior do vaso para poder passar. Imagine que está vindo uma enxurrada. Se ele tem a capacidade só de 500 ml, está vindo 1.500. Então o sangue está passando, querendo todo mundo passar, todos os nutrientes que estão ali querendo passar e fazendo força para passar. É por isso que a hipertensão arterial é a força exercida por essa corrente sanguínea no interior do vaso. Por que ela é a mais preocupante? Porque ela pode romper um vaso, principalmente, a nível cerebral. Quem tem hipertensão, os AVCs da vida são muito comuns. Ou seja, o rompimento de vasos que pode acontecer em qualquer parte do corpo. Mas a nível cerebral é mais perigoso, mas isso é coisa para vocês verem lá em clínica médica com o professor que for dar clínica médica para vocês. Vamos voltar. Então, olhe, a pressão arterial resulta da tensão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias e depende. Do que depende essa pressão arterial? Do débito cardíaco relacionado à capacidade do coração impulsionar o sangue para as artérias e do volume de sangue circulante. Lembra lá? Lembra lá do coração? Qual é a função do coração? Ele é uma bomba. É bombear o sangue que chega. Chegou 500 ml, ele vai bombear 500 ml. Se ele está recebendo 500 e bombeando 1.500, tem alguma coisa errada. Se ele está recebendo 500 e só está bombeando 200, alguma coisa está errada. Então, essa pressão arterial, ou para mais ou para menos, vai ser exercida conforme a quantidade de sangue recebida pelo coração. Certo? Então, é esse débito cardíaco daquilo que ele recebe e daquilo que ele manda para diante. Depende disso. Da resistência vascular periférica, ou seja, dos vasos periféricos. Dos vasos, depois que sai do coração e que vai percorrer o corpo, os vasos periféricos, os mais superficiais. Determinada pelo lumen, ou seja, o calibre desse vaso. Elasticidade dos vasos. E aí ele traduz a força oposta do fluxo de sangue. Deixa eu explicar, deixa eu ir para a gravura. Esse vaso aqui é só a quantidade de sangue que vai interferir aqui na pressão? Não. O calibre do vaso, né? Quanto mais calibroso, ele melhor para a passagem do sangue. Certo? A condição, a elasticidade. Repare que quem sofre mais de hipertensão é quando você vai... Não é hoje o que está acontecendo, mas a grande maioria você vai chegando a uma determinada idade, tanto é que você vê muito mais das pessoas que são idosas, a hipertensão. Por quê? Porque ele vai perdendo com o tempo a elasticidade desses vasos. O vaso, ele funciona como se fosse eu não sei se tem tubo de borracha, mas imagine aí um tubo de borracha, quando vai passando alguma coisa. A borracha, pronto, a borracha. Quando você compra uma borracha novinha, ela tem uma capacidade boa, mas à medida que o tempo vai passando, ela acontece o quê? Vai ressecando. A mesma coisa vai acontecendo com os nossos vasos, que aí vai depender de muita coisa, desde os vícios que a gente cultiva, até a nossa alimentação e a idade, certo? Então é por isso que ele diz aqui, a resistência vascular periférica, ou seja, até quando esses vasos vão resistir à passagem dessa quantidade de sangue. O lumen, o calibre desses vasos. Repare que, de vez em quando, vocês têm alguns hematomas, o rompimento de um vaso, de um capilar, né? E que forma aquela mancha roxa, e que nossas mães diziam que o risco está se for no coração, e ela não estava errada, não. Certo? Um vaso que se rompe no coração, os capilares, né? Que deixa de irrigar sangue para a musculatura cardíaca, pode futuramente proporcionar um infarto. Ou seja, a perda da oxigenação em uma determinada área e, consequentemente, esse coração perde as forças para bater. E ele precisa bater de forma correta para mandar o sangue para frente. Bem, vamos lá. Elasticidade, já falei que ele funciona como se fosse um elástico. A viscosidade do sangue. Ou seja, como é que o aspecto desse sangue está mais fino, está mais grosso, está coagulando? Tudo isso também depende.
certo? E aí traduzindo uma força oposta ao fluxo sanguíneo, certo? Então, a resistência vascular periférica depende de tudo isso. Da viscosidade do sangue, que significa, em outros termos, sua consistência, resultante da proteína e das células sanguíneas. Vocês sabem que o sangue, apesar de ser líquido, ele é um tecido, certo? Ele tem uma parte líquida e uma parte sólida. E nessa parte sólida, ele tem, dentre outras coisas, ele vai ter rede de fibrina, ele vai ter as células do sangue, ele vai ter os nutrientes, ele vai ter as placas, né, para promover a coagulação. Ou seja, existe no sangue, naquele líquidozinho, muito mais coisa que a gente possa imaginar. Sangue é vida. Vamos lá. Aqui é a mesma gravura, se precisar a gente volta a ela. Controle. O controle compreende a verificação da pressão máxima, chamada de sistólica, e da pressão mínima, chamada diastólica. Já já vocês vão entender. Quando você verifica a pressão, você vê dois batimentos, um forte e um fraco. Esse forte é a força contrátil maior do coração para mandar para frente, certo? É o que a gente chama pressão máxima. E a pressão mínima é quando você vai vendo que você já começa a não ouvir muito direito o batimento aqui no ouvido. Ou seja, vai ter um momento que vocês vão ouvir o batimento pela última vez, bem fraquinho. É a diastólica. Então, o primeiro batimento, o mais forte, é chamado sistólica. Pressão sistólica. E a mínima, diastólica. Certo? Sístole, diástole. Certo? Sístole, diástole. Lembra lá, eu tenho certeza que o professor deve ter feito. Deixa eu botar aqui, peraí. É para vocês verem, ó. Seria isso aqui. O coração, assim não vai dar certo para mim, não, ó. O coração aqui está relaxado, aqui ele apertou. Quando ele fez isso, ele entrou em sístole. É a máxima que você vai ouvir, ou seja, o coração, um átrio fecha para impulsionar para o ventrículo. E ele tem que estar em diástole para receber o sangue. Pronto. Agora o ventrículo vai ter que entrar em sístole para impulsionar o sangue. O coração funciona assim, ó. Sístole, diástole. A sístole impulsiona, a diástole relaxa o coração e recebe o sangue. Tudo isso vocês viram em anatomia e fisiologia. Aqui é só para dar um oi. Olha eu de novo. Registrada em forma, ó. Registrada em forma de fração ou usando-se a letra X entre a máxima e a mínima. Daqui a pouco vocês vão ver agora. Certo? Então, veja só. Então, olha o que a gente viu aqui agora. A pressão arterial, quando você for colocar todo o aparelho e for botar o estetoscópio aqui, você vai ouvir dois batimentos. Um inicial e o final. O inicial você vai ouvir o primeiro bem fortão. Você tem que ficar atento a isso. Ao primeiro batimento fortão e para o último batimento bem fraquinho. Aí você vai ter exatamente a máxima e a mínima de uma pressão arterial, certo? Como é que vocês vão ver? Tenha calma. Agora, eu só quero que vocês atentem para isso. A pressão arterial vai lhe dar a oportunidade de ouvir dois batimentos. Um forte, que é o primeiro, e o fraco, que é o último. É o mais fraquinho. E outra coisa, gente, muitos de vocês, aprendendo, vocês vão praticar isso no laboratório com o Cristiano, e não tem uma pessoa melhor no laboratório do que ele, vocês vão perceber que vai ter dificuldade no início. Vocês vão perceber que a dificuldade não é só ouvir, não. Não é só de ouvir, não. Então, vocês vão ter essa dificuldade. Muitas vezes, vocês não vão ter paciência. E aí, para você mostrar que já aprendeu, você dá qualquer valor. E não pode ser assim. Queiram, por isso que depois que vocês saem do laboratório, é interessante, inclusive, que vocês adquiram um aparelho, um tensiômetro com um estetoscópio de boa qualidade, porque se você comprar o mais barato, provavelmente vai quebrar também mais rápido.
certo? Aí vai ter que comprar outro. Então é melhor comprar um de boa qualidade para que vocês tenham uma técnica, um ouvir melhor, certo? Então, vocês vão ter essa dificuldade. E não é para se desesperar, não. Aprendeu a prática lá no laboratório? Pronto, que aqui não tem como a gente ver a prática. Eu vou fazer o possível para vocês. Mas a prática mesmo, o beabá, vai ser lá no laboratório. E aí o que acontece? Quando você sair do laboratório, vá praticar isso na casa de vocês, no vizinho. O vizinho eu não aconselho muito não, porque vizinho é um porre. Basta saber que você tem um tensiômetro que vai querer que você verifique pressão toda hora. Né? Tem gente que não aguenta ver o aparelho de medir pressão. Desculpe, de aferir pressão. Não pode ver, viu? Quer que logo você verifique. Bem, por exemplo, pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio. Olha aqui a unidade da pressão arterial. A unidade, assim como o termômetro, a temperatura é graus centígrados. Aqui a unidade é milímetros de mercúrio, mmHg. E é assim, viu, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, é assim que se escreve. M minúsculo, H maiúsculo, G minúsculo. Hg vem de mercúrio. Vocês deram lá na tabela periódica o mercúrio, Hg. Ok? E a diastólica de 70 milímetros de mercúrio. Ele está lhe dando um exemplo de que a máxima, que é a sistólica, é 120 e a mínima é 70. Como é que você vai escrever exatamente assim, 120 por 70 milímetros de mercúrio? É para colocar a unidade. Ou você pode escrever 120 vezes o sinalzinho X, 70 milímetros de mercúrio. A leitura é a mesma. Aqui é 120 por 70 milímetros de mercúrio e aqui é 120 por 70 milímetros de mercúrio. É assim que se escreve. Agora, conversando aqui, se eu fosse verificar a pressão de alguém aí, Lídia, que eu lembrei, sou a única que eu lembrei do nome agora. Se eu fosse fazer a aferição da pressão dela, ela ia me perguntar, e aí, Pro, quanto é que tá? Eu digo 12 por 7. Oxê, e 120? Quando você fala, você pode falar 12 por 7. Mas para escrever é 120 por 70. Como você pode perfeitamente, quanto deu minha pressão? 120 por 70. Mas possivelmente o leigo não vai entender. Vai dizer, Ave Maria, tudo isso? Não, diga 12 por 7, que até soa melhor. Certo? Está dentro dos padrões normais? Estão. Quando você fala que a pressão normal é 120 por 80, ter 120 por 70 não está ruim, não. Aí é uma pressão de jovenzinho, de criança, certo? Vocês, inclusive, vão ver que existe muitas interferências. E até para que você diga para alguém que ela é hipertensa, tem alguns critérios, né? Vocês vão aprender isso quando der hipertensão arterial, certo? Você não pode chegar assim, vamos supor, deu 170 por 80. Ave Maria, a senhora é hipertensa. Não faz isso, não. Muitas vezes até, como é que está minha pressão? Tá boa, tá tranquilo, você não diz valores. Você só diz que tá boa, certo? Mas vamos embora. Para um resultado preciso, é ideal que antes da verificação, o indivíduo esteja em repouso por 10 minutos ou isento de fatores estimulantes ao frio, à tensão, uso de álcool, de fumo. Gente, com isso eu estou lhe dizendo o quê? Que a desgraçada que senta na Avenida 7 em pleno momento de Natal, final de ano, em que está todo mundo atordoado, correndo de um lado para outro, qual é a pressão que vai estar abaixo de 180, 170? Nenhuma. Não é? Então, quando você vai verificar a pressão de alguém, alguns fatores você tem que levar em consideração, porque eles elevam a temperatura e podem mascarar. É por isso que o frio faz compressão de vaso, e aí a quantidade de sangue pode ficar mais para aquele vaso comprimido. Tensão, estresse emocional. Pega uma
Uma pessoa com raiva, brigando com o marido, se estapeando, vai verificar a pressão? Termine de trepar e vai verificar a pressão? Tá alta. Quantas pessoas morrem em cima da cama, com a rola desse tamanho dura? Por que isso? Pressão elevou. Naquele exato momento. Certo? O álcool faz isso. O álcool acelera o metabolismo. O fumo faz isso. A nicotina obstrui vasos. Ou seja, N fatores. Né? Agitação da rua, o ter se alimentado com uma alimentação copiosa, ou seja, uma baita de uma feijoada, tudo isso interfere. Então, o que é que você faz? O paciente está agitado, tranquiliza, vai conversando com ele. Uma conversa amena, certo? E vai conversando, vai fazendo outros procedimentos e depois você verifica. Porque até a ansiedade dele saber de quanto está a pressão dele faz com que a pressão se eleve. Entendeu? Então, é importante que vocês entendam isso. Por isso que eu disse, nem sempre aquele valor que você achou é o valor normal daquela pessoa. Até porque, para que isso é lá em clínica médica, eu já vou adiantar aqui, para que você diga que uma pessoa é hipertensa, você tem que fazer várias avaliações durante um dia para poder determinar a real pressão dela. Não é com uma verificação só, não. Provavelmente vai verificar mais ou menos umas 6 vezes ao dia, por aí. Para você ver se ela está acompanhando, se ela está diminuindo, se ela está elevando ou se ela permanece constante. Ok? Olha aqui. Eu botei ela sozinha. 120 por 80 milímetros de mercúrio. É essa em que alguns livros hoje admitem 140 por 80 como a normal. Mas ainda existem literaturas que sempre foi a vida toda. Talvez esse aumento, né, como normal, é porque hoje as pessoas estão dentro dos dados vitais como normal, esses valores. E é verdade, os valores vitais do ser humano variou bastante. E para mais, por conta da alimentação, por conta do ritmo de trabalho. Então hoje, o normal está normal. Mas eu ainda sou daquela, esse é o que está dentro do padrão normal. Quando você verificar alguém por 140 por 80 e que você verificou durante 24 horas e aí permanece, pronto. A normal dela é 140 por 80. Agora, ela é hipertensa? Não sei ainda. Vou acompanhar. Há uma tendência de estar aumentando muito facilmente. Então, ela é hipertensa. Certo? Pessoas que têm valores muito acima, tipo 180 por 70, elas são hipertensas. Esse valor está acima, muito acima do que é normal. Então, tome como base 120 por 80. Mas se você encontrar alguém de 140 por 80, ela não quer dizer que ela é hipertensa ainda. Vamos verificar. Vamos supor, você verificou 140 por 80 durante 24 horas, amanheceu o dia, ela continua por 140 por 80, e lá, no terceiro dia, ela voltou para 120 por 80. Significa que os 140 por 80 para ela já está alta. É como para mim, 120 por 80 não é normal, mas para mim já é alta, porque a minha pressão ela é baixa. E aí vai variar de pessoa para pessoa. Certo? Aqui, ele está chamando a atenção que aqui os 120 é a máxima sistólica e 70 é a mínima diastólica. E quando você falar esses dois palavrões, que pode parecer meio estranho, mas eu tenho certeza que vocês viram isso em anatomia e fisiologia, sístole é a pressão exercida pelo coração para impulsionar o sangue. E diástole para receber o sangue. É a mínima. Ele relaxa. A sístole, o coração comprime. A diástole, ele relaxa para receber o sangue. Lembra? Nós temos 4 compartimentos cardíacos. 2 átrios ou aurículas em cima e 2 ventrículos embaixo. Pronto. O átrio recebe o sangue para mandar para o ventrículo. O ventrículo manda lá
para que os pulmões façam as trocas gasosas e bote de novo para o coração através do átrio. Esse átrio esquerdo vai mandar para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo para todo o corpo. Entendeu? Então, tanto o átrio quanto o ventrículo, ele tanto tem sístole quanto diástole. Aqui, ó, átrio, ventrículo. Não pode acontecer isso aqui, os dois em sístole ou os dois em diástole. Vocês viram? Isso é anatomia, pelo amor de Deus. Não pode. Quando um está em sístole, o outro está em diástole. E assim, ó, sucessivamente, certo? Pode acontecer isso. Átrio direito, átrio esquerdo, em sístole ou em diástole? Pode, porque estão em lados opostos. Assim como o ventrículo pode ter os dois em sístole ou os dois em diástole, porque estão em posições contrárias, mas no mesmo lado, não. Certo? Bem, hipertensão. Eu quando eu morrer, eu vou para o céu, eu tenho certeza. Porque, assim, a gente falando de pressão arterial e vamos entrar na patologia, não tem jeito. Não tem jeito. Mas, olha, hipertensão e hipotensão. Hipertensão é a pressão maior, é a pessoa que tem uma pressão muito alta. Hipotensão é aquela pessoa que tem a pressão muito baixa. Hipertensão é aquele momento em que a pressão está acima do normal. Deixa eu ver. Essa aqui. Então, acima de 120 por 80 está caminhando para a hipertensão. Abaixo de 120 por 80 está caminhando para a hipotensão. Certo? Vamos lá. Hipertensão arterial é o termo usado para indicar pressão arterial acima do normal. Ponto. Certo? Hipertensão arterial é o termo usado para indicar a pressão arterial acima do normal. A pessoa hipertensa? Não sei ainda. Mas naquele momento existe uma hipertensão arterial. Entendeu a diferença? Que o leigo não conhece, não reconhece isso, não vê essa diferença. Hipotensão arterial para indicar pressão arterial abaixo do normal. Eu sou hipotensa? Sou. Porque você pode verificar minha pressão em qualquer dia, vai estar mais baixa do que o normal. Então, a minha pressão ela é baixa por natureza. Mas existem momentos e algumas pessoas que na hora que você vai verificar, ela está abaixo do normal. Naquele momento, ele está com hipotensão arterial, mas ele não é hipotenso. Quando a pressão arterial se encontra normal, dizemos que esta é normotensa. Então, repare, ó, que vocês aprenderam agora 3 termos. Hipertensão, acima do normal. Hipotensão, abaixo do normal. E normotensão, que é a TA normal. Ok? Eu não sei se eu já mandei uma lista de terminologias para vocês. Depois eu queria, inclusive, que alguém me desse um ok, certo? Para poder ver se eu já mandei essas terminologias. Eu não costumo cobrar terminologias em prova. Tipo assim, o que é hipotensão? O que é hipertensão? Não costumo, não. Eu jogo o nome lá. Dentro do contexto, está um nome e está uma terminologia científica. Você só vai acertar se você souber o que é que está falando ali. Certo? Fique sabendo. Vamos lá. São curiosidades que às vezes a gente pega para poder vocês entenderem melhor. A pressão sanguínea geralmente é mais baixa durante o sono e ao despertar. Por que, Porque é o momento em que a pessoa está, tranquila, está relaxada, certo? Quando você acorda, normalmente você está com a pressão melhor, mais baixa, porque você está relaxada. A ingestão de alimentos, exercícios, dor e emoções como medo, ansiedade, raiva e estresse aumentam a pressão arterial.
certo? Dentro desse exercício está o sexo, viu? Foi o que já disse. Tem que ter cuidado que lá aumenta a pressão também. Quando você vê o seu amor, né, seu marido, seu namorado, seu noivo, a emoção é tanta que você acaba aumentando a sua pressão. Olha que miséria. E ainda tem gente que é capaz de acontecer e ir a óbito por conta disso. Que miséria. Mas vamos embora. Habitualmente, a verificação é feita nos braços sobre a artéria braquial. Deixa eu segurar aqui, aqui, ó. Essa é a mais frequente, mas não é a única. Essa é a artéria braquial. Eu aconselho, inclusive, a vocês a voltar um pouquinho lá para anatomia e fisiologia para rever nome de artérias: braquial, poplítea, né, temporal, pedial, né? Porque são áreas, inclusive, se o paciente não tiver os dois braços, você vai ver pressão aonde? Na perna. É uma das, certo? Vocês, inclusive, vão aprender, aí só a prática, vamos ver. Eu, de juro a vocês, eu não sei fazer. Mas tem gente que sabe verificar a pressão só olhando nos dedos. Só sentindo a artéria bater e olhando para o relógio. Eu não sei. Foi o que eu disse a você, eu sou meio burrinha, certo? Eu tenho que ter, no mínimo, eu posso até conseguir, sem segurança nenhuma, com o dedo sentindo a artéria pulsar, mas tem que ter o tensiômetro ali para eu olhar o reloginho. Que daqui a pouco vocês vão ver que vocês vão parar de chamar de reloginho, certo? Mas assim, procurem ver da forma correta, com o aparelho correto. Esteja sempre, inclusive, os seus aparelhos de aferir pressão, fazendo assim uma regulagem nele. Porque de tanto vocês verificarem, eles perdem um pouco, não é equilíbrio o nome não, mas eles perdem um pouco a legitimidade, não, eu estou procurando o nome aqui, né? Você tem que calibrar. É como uma balança, de vez em quando tem que estar calibrando, porque de tanto você usar, ele descalibra, certo? Então esteja sempre dando uma manutenção aos seus aparelhos, que é importante. A pressão arterial varia ao longo do ciclo vital, aumentando conforme a idade, certo? Então, à medida que você vai chegando para a terceira idade, vamos assim chamar, né, ela vai aumentando um pouquinho. Crianças de 4 anos podem ter pressão em torno de 85/60, e é normal. Aos 10 anos, 100/65. Gente, isso aí só são números. Como eu estou falando 85/60, a criança pode ter lá 70/50. Está dentro dos padrões normais ainda. O que eu estou querendo aqui lhe informar é que a criança, à medida em que ela vai crescendo, a pressão também vai aumentando, até chegar aos 120/80. Afinal de contas, o volume corpóreo está aumentando, os vasos estão aumentando, o calibre está aumentando, tudo está aumentando. Então, tudo vai aumentar, inclusive a pressão, até o padrão normal, certo? Nos adultos, são considerados normais os parâmetros com pressão sistólica variando de 90 a 140. A pressão diastólica de 60 a 90. Então, repare que ele dá uma variação. Pode ir a sístole de 90 a 140, assim como a diástole pode ser de 60 a 90. Estudando os motivos por que está mais alta ou por que está mais baixa. Certo? E podendo estar, ainda assim, dentro dos padrões normais, de acordo com aquilo que você vai observar no seu paciente, nas condições do seu paciente. Ok? Um paciente que está perdendo muito sangue, é óbvio que, consequentemente, é bem possível que a pressão dele esteja, ele está perdendo sangue. Agora, o pulso deve estar batendo feito um diacho, e depois vocês vão ver por quê. Certo? Bem, qual é o instrumento utilizado para a verificação da pressão? Todo mundo conhece. Vocês podem não conhecer nada, nem o que é o osso do fêmur. O osso fêmur, você não sabe, né? O externo não sabe, não. Mas o estetoscópio e o tensiômetro todo mundo conhece. Olha aqui o estetoscópio e aqui o tensiômetro. Aqui é só para não passar em branco, que eu sei, eu podia até falar, gente, o instrumento de verificação é estetoscópio e tensiômetro. Possa ser que tenha alguém que não conheça, pode até conhecer ou não saber qual é o nome.
Vamos lá. Aqui. Ó, partes do tensiômetro, certo? Você tem aqui, a gente chama de... Eu coloquei aqui o relógio. Mas como é o nome deste reloginho? Não, se eu falar relógio está errado? Não, não está errado não, né? Porque você não vai ficar a vida toda falando cefaleia. Está dentro de casa, eu estou com cefaleia. Não, estou com dor de cabeça, né? Aqui é só para que vocês entendam que em prova de concurso, em outros momentos, você precisa entender que ali é um esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro é o reloginho do tensiômetro, certo? Você tem aqui a pera, que é onde você insufla. Você tem aqui uma válvulazinha. Eu acho que vai ter mais gravura aí na frente. É um botãozinho que tem aqui, que é quem fecha para você inchar e você abre para esvaziar. Vocês vão entender daqui a pouco tudo, certo? Aqui você tem, então, pera para insuflar o ar e a válvula para liberar ou para reter. Aqui você tem a abraçadeira que é chamada de manguito. Esse manguito ele vai encher de ar para pressionar o sangue, para você começar a verificar a pressão. E você vai esvaziar ele, isso quem vai fazer isso é a válvula. Vai esvaziar ele para que você consiga ouvir. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Aqui é só para que você tome uma geral. E aqui é o estetoscópio, certo? Isso aqui é onde você tem aqui se chamado de diafragma e aqui eu chamo de olivas, né? Olivais. Tem gente que chama olivais, tem gente que chama de oliva. Eu chamo de olivas, certo? Que é onde coloca, é onde você tem que ter cuidado para não pegar otite. De preferência, se você não pode ter o tensiômetro completo com o estetoscópio, você tenha pelo menos o estetoscópio que só você usa. É de uso individual. Mas os hospitais têm e é para todos os profissionais. E aí o que eu faço? Fazer a desinfecção para colocar no seu conduto auditivo. Certo? Sempre teve nos hospitais, todo mundo sempre usou e ninguém nunca ficou surdo, nem ficou com problema no ouvido. Certo? Eu só estou dizendo que o ideal é você ter o seu. Certo? Como também o tensiômetro. O tensiômetro que você vai pegar para levar para o estágio, não seria interessante que quando você chegasse em casa fosse usar na família. Na minha época eu tinha 2, um para estágio e outro para dentro de casa. Mas se você não tiver como, você vai comprar um agora para o estágio. Quando terminar todos os estágios, você aí vai fazer uma desinfecção de todo ele e vai usar dentro de sua casa. Certo? Aqui ele. Vamos lá. Aqui dá para ver melhor. Tá vendo? Eu sou uma pessoa... quando eu morrer, eu vou para o céu. Porque eu tenho um toque. Eu fico sempre imaginando a fisionomia do aluno, ouvindo a explicação com uma gravura dessa daí. Ele vai pirar. O aluno pira. Quando está vendo uma coisa, muita informação, começa a coçar a cara, coçar a cabeça e já está ficando meio doido. Olha aí. Aqui, você tem aqui o manguito, certo? Você tem aqui o esfigmomanômetro, que é o reloginho. Aqui ele é calibrado, aqui ele está no 0, ele vai subindo, ó. 20, 30, 40, 60, 100, 100, ele vai aqui, ó, com uma numeração. E é essa numeração que você tem que ficar atento. Mas vamos embora. Manguito, esfigmomanômetro. Espera aí que tem horas que o cursor some. Aqui eu chamo de mangueira. Uma mangueirinha, né? Você tem aqui a válvula e você tem aqui a pera. Essa válvula, repare que não sei se dá direito para você perceber que ela está mais para cima. Significa que ela está aberta, certo? Ela é de enroscar. Quando você folga ela, o ar que está aqui no manguito vai sair todo. Você repare que as pessoas, quando vai verificar a pressão de vocês, se for verificar de novo, tem que ficar apertando o manguito para o ar sair. Para isso acontecer, essa válvula tem que estar aberta. Tem que estar aqui abertinha, tem que estar para cima. Tem que estar meio que desenroscada. Certo? Quando você vai enroscando ela para apertar, ela vai descendo, ela vem até aqui, e aí você pode insuflar que aqui o manguito vai começar a inchar. Esse manguito daqui, você vai encontrar manguito de vários modelos, viu? Tem esse daqui que é de velcro.
em que você vai, na hora que você bota aqui, ele colaba um com o outro, uma parte com outra, certo? Eu gosto mais desse. E tem uns que aqui, ó, exatamente aqui talvez é porque deve estar por trás. Ele tem um ferrinho para que você coloque por dentro. Esse é a outra parte do manguito, né? Que o manguito não é só esse pedacinho daqui, não, ele tá dobrado, certo? E aí todo mundo já verificou pressão, né? Ele, como é que chama? Ele cobre toda aqui a parte do antebraço, certo? Ou desculpe, do braço, desculpe, certo? Então assim, tem um que tem um pinguelozinho assim para cima e que bota em cima, né? Mas eu não gosto daquele que na hora de tirar dá um trabalho desgraçado, certo? Então, assim, vocês vão usar aquele que melhor você se adequar. Muitas vezes você não tem muita escolha por causa do preço, certo? Mas é importante que você saiba que tanto tem o de pregar, né? Um preguinho, ele tem uns buraquinhos que encaixa. E tem esse assim de velcro, certo? Eu prefiro o de velcro. Agora, o de velcro tem só um problema. Se você apertar ele demais, quando você for insuflar aqui, ó, a pera, você vai insuflando e apertou tanto o braço do cidadão que se não arrancar o braço do cidadão, o que é que vai acontecer? O velcro, não tá aqui o velcro, um por cima do outro. Ele vai fazendo isso, ó, abrindo. E aí ele solta do braço da pessoa. Mas isso tudo, gente, não é para você. Eu só estou iniciando a prática. Você vai entender direitinho o que eu estou falando quando você estiver fazendo. E quem já sabe vai entender o que eu estou dizendo. Aqui o estetoscópio, ó, olivas auriculares, haste, né? Aqui a mangueirinha, a tubo de condução, eu chamo mangueirinha, viu? E a campânula, que eu não sabia nem que tinha esse nome, mas descobri quando eu estava preparando esses slides. Campânula. Mas porque eu chamo tudo isso aqui de diafragma. E, na verdade, o diafragma, gente, é aqui dentro. Aqui dentro. Tem como se fosse uma agulhazinha bem fininha. Bem fininha. Quando você bate, tanto é quando você quer saber se está ouvindo direitinho, você dá uma batidinha aqui, mas é batidinha. Para você sentir, porque ele tem uma capacidade muito grande de ausculta, de captar o som. Então, quando você dá a batidinha aqui, é para você ver a intensidade desse som. Porque às vezes você bate e parece que o som tá oco, tá vazio, então já não tá prestando. Ou alguma coisa, ou seja, ou a mangueirinha aqui, ó, essa mangueirinha não está conectada até aqui embaixo. Que é o tubo, a mangueirinha. Isso aqui é um tubozinho. Se ela não estiver conectada, a interferência do som ao redor da gente vai interferir, você não vai conseguir ouvir nada. Até porque, para que você verifique a pressão, o som do ambiente interfere. Então, você tem que ter cuidado aonde você vai ouvir. Às vezes, até a pessoa falando, você pede um pouquinho de silêncio que interfere. Tem gente que não se preocupa, não. Tem gente que verifica uma pressão em questão de segundo. Equipou o paciente, botou o tensiômetro, botou no ouvido e tirou. Já ouviu? Vamos lá. Técnica de verificação. E aí, gente, assim, eu peço desculpas a vocês, porque eu não tenho como, aqui, do outro lado, né? Poderia até se fazer, né? Usando uma pessoa para vocês verem como é que coloca, mas daria no mesmo. Sabe por quê? Porque você só aprende praticando. Certo? Então, eu acho que o mais importante são determinados posicionamentos que a gravura vai lhe dizer. Certo? Né? Então, veja só, a técnica de verificação da PA não tem mistério. Mas, em compensação, tem alguns detalhes que precisam ser respeitados e a gente vê que muita gente não faz. Repare bem. Primeira coisa. Como é que essas duas pessoas, aqui o profissional e aqui o paciente? Repare, o paciente tem que estar sentado ou deitado de forma confortável para evitar... Tem gente que verifica a pressão do pobre paciente com os braços para cima. Às vezes o paciente, oi, doutora, oi, peraí que eu estou vendo sua pressão. Oi, doutor. E está lá ele pendurado com o braço do paciente. Não é assim. O paciente precisa estar confortável. E vou lhe dizer mais, essa paciente daqui,
A posição do braço dela não está tão ruim assim, mas ela poderia esticar. Quanto mais esticado está o braço de quem você está verificando, melhor para você auscultar a artéria. Quanto mais inclinado, quanto mais flexionado o braço, é um pouco mais difícil de você ver, certo? Melhor, de você ouvir, certo? Porque primeiro você vai sentir aonde é que está a artéria. Sentiu? Pronto, ali é onde você vai colocar o estetoscópio. Então, vamos por parte. Primeiro é a posição. Tem que estar confortável para o paciente, principalmente, e em uma posição em que lhe dê a condição de verificar a pressão de uma forma adequada. O estetoscópio, obviamente, está no ouvido, não estaria em nenhum outro local senão no ouvido, né? E uma das mãos está no diafragma. Esse diafragma, primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, se uma de vocês fossem ver a minha pressão, a primeira coisa que você tinha que fazer, vamos fazer de conta que meu braço, existe até umas braçadeiras nas UPAs, nos ambulatórios, que é para o paciente sentar e estender assim o braço. Ali serve para você verificar a pressão, ali serve para você funcionar a veia, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer, vamos fazer de conta que o meu braço está em cima de uma cadeira, está no leito, é você, com esses 2 dedinhos, verificar onde é que você vai sentir a artéria. Pronto, estou sentindo, é aqui. Então, é aqui que você vai colocar o diafragma, certo? Então, ao invés de você colocar, vai ser na artéria braquial, já chega com o diafragma e bota ali em cima. Não faça isso, não. Porque às vezes você está num lugar que não vai nem sentir, não vai nem ouvir. E outra coisa, você não vai conseguir, botando aqui o diafragma, você não consegue ouvir o batimento da artéria, não. Você só vai conseguir ouvir o batimento da artéria depois que você encher o manguito, insuflar o manguito. É interessante, porque você bota, porque também no início é assim, né? Você bota o estetoscópio, né? E bota logo o diafragma e fica ali quietinho, querendo ouvir, e cá tá vazio, tá murcho, você não botou ar nenhum. Não vai ouvir. Você só consegue ouvir depois que você insufla o manguito. Então, veja só. Primeira coisa, se posicionar, você e posicionar o paciente, certo? Depois você vai verificar aonde é que está o batimento, né? Certo? Vai colocar, porque aqui não tem mistério, vai colocar o manguito, não tem mistério. Coloque acima, não é aqui que você vai ver, você vai colocar 3 dedos acima da, como é que chama, da articulação. 3 dedos acima da articulação, você já pode colocar. Se você for medir mais ou menos daqui para cá, tem aproximadamente 3 dedos. Certo? Pronto. Aí agora, o que é que você vai fazer? Tem um erro razoável aqui. Não interfere, na verdade não interfere em nada. Mas olha, tecnicamente falando, né, a técnica não diz para o esfigmomanômetro ficar assim como está aqui. Ele vai ficar, aqui tem um encaixezinho, deve estar mais para cá, certo? Tem um encaixezinho aqui, tipo uma bolsinha que você coloca. Que isso aqui é como se fosse um pegador, que você aperta aqui, ele abre isso aqui. E aí você pode pregar até aqui embaixo ou aqui em cima. Ou seja, muitas vezes fazer desse jeito que ele está fazendo, colocando o esfigmomanômetro aqui em cima da mesa, fica melhor para ele ver. Repare que aqui, a parte que deveria ficar o esfigmomanômetro, possivelmente está aqui do lado. Então, para ele olhar, ele iria ter que se inclinar. Então, ele preferiu, provavelmente, colocar em cima da mesa. Certo? Então, é importante que na hora em que você for fixar o esfigmomanômetro, você tem que estar em uma área em que você consiga observar. Certo? Para não ter erro na leitura. Você tem que olhar o reloginho, de cima. A numeração tá aqui, para você não ver algo mais ou menos. Certo? É como o termômetro. Para vocês vão ver na técnica do termômetro, você não vê o termômetro, você tem que olhar o termômetro aqui, para que você veja a numeração de uma forma correta. A mesma coisa é o tensiômetro. O esfigmomanômetro tem que estar, diretozinho do seu olho. Certo? Então, veja só. Você vai posicionar o esfigmomanômetro. Pronto. Aí agora, olhou de novo para ver se onde você verifica onde é que está o batimento da artéria, está aqui, pronto. Você vai colocar aí o diafragma em cima, certo? Agora,
o que é que tem que ser chamado a atenção? Não se coloca em cima do diafragma, desculpe, aqui do diafragmazinho, na hora que você vai colocar para segurar ele, o polegar. Eita, que é o que a gente mais vê. Não se coloca o polegar em cima, você posiciona com esses 2 dedos. Porque não sei se vocês sabiam, e vocês vão ver isso lá quando a gente falar do pulso, que o polegar tem um batimento próprio, bem quase que imperceptível. Né? Se você botar aqui, claro e evidente que você não vai ouvir. Se você colocar aqui, você também não vai sentir, mas ele tem. E ele aí pode interferir no você ouvir esses batimentos. Então, procure não posicionar, não segurar o diafragma do estetoscópio com o polegar. É imprescindível isso, certo? Outra coisa, você aí agora, tudo posicionado, o que é que essa mão do profissional está fazendo aqui, ó? Segurando a pera e segurando com esses 2 dedinhos, o polegar e o indicador, ou outro dedo que você queira, certo? Mas esse é o que vai direto, certo? Você vai estar aqui primeiro, fechando ou apertando a válvula para insuflar aqui. Então, primeiro você baixa toda a válvula, aperta ela, apertou, baixou ela, pronto. Vou agora, ó, insuflar a pera. Vai insuflar a pera. Se a válvula estiver aberta, vai ficar assim, ó. Parece que você está soltando um pum. Você não vai conseguir insuflar aqui o tensiômetro, certo? Então, você fecha a válvula e insufla. Pronto. Não aperte muito a válvula. Quanto mais você... No início, vocês vão apertar, é fato. Mas procure não apertar muito, sabe por quê? Porque na hora que você quiser folgar, para poder verificar... para poder ver, porque o ponteirinho só vai começar a lhe mostrar quando você começar a folgar a pera, certo? Aí o ponteirinho vai começando, já está esvaziando o tensiômetro, é quando o ponteiro vai começar a descer e você tem que ficar atento. Porque nesse descer do ponteirinho, você tem que ficar que a Pro diz que eu tenho que ficar atento ao primeiro batimento, que é o mais forte. Pronto, bateu no 111. Pronto, então eu já sei que a sistólica é 111. Pronto, eu tenho que continuar a atenção para ver onde é que ele vai parar de bater. Ele vai descendo. Chegou no 70, você já não ouviu mais. Então ele parou de bater para você no 70. Então ele tem 110 por 70, ou 11 por 7. Entendeu? Entendeu que você tem que ficar atento ao primeiro batimento e ao último. Às vezes, gente, acontece dele chegar já no final e ficar assim, ó, oscilando, e você continua ouvindo o batimento, mesmo fraquinho. É ideal que você ou mude de braço ou, no mínimo, refaça a aferição dessa pressão. Às vezes até você não consegue ouvir nada ou está na dúvida. Na dúvida, reveja a pressão. Tire todo o ar do manguito, é todo um processo. Você vai tirar todo o ar, vai abrir a válvula toda, porque você quer tirar todo o ar, não é aos pouquinhos, que aos pouquinhos é para você ouvir os batimentos. Mas para tirar toda é porque você vai repetir a aferição. Certo? Para começar tudo de novo. Não pegue, muita gente faz isso, tá insuflado, aí eu não ouvi. Aí o manguito ainda tá com ar aqui, você vai ver de novo, fecha a válvula, insufla dali para frente. Não faça isso não. Todas as vezes que você quiser... gente, peraí, desculpe. Todas as vezes que você quiser repetir aquela verificação da pressão, desinsufle, retire todo o ar do manguito e depois comece tudo de novo colocando o ar. Nunca comece uma nova aferição com o ar ainda no manguito. Não faça isso não. Sabe por quê, gente? Imagine que você está apertando vasos ali. E esse negócio de aperta, né? Insufla, aperta, desincha, folga. Insufla, aperta, desincha, solta. Isso pode fazer rompimento de algum vaso, algum capilar. Certo? Então não pode fazer isso. Vamos lá. Técnica da aferição. Antes e após a realização do procedimento, deve-se realizar a desinfecção do diafragma. Pega um álcoolzinho a 70 e passe nele. Viu? Já verificou de vários pacientes. Então, de um paciente para outro, assim como você vai fazer, se não for seu, a desinfecção
da Olivas, você também vai fazer a desinfecção do diafragma, porque de um paciente para outro, certo? E Olivas do estetoscópio, promovendo a autoproteção e evitando infecção cruzada, ou seja, alguma infecção que esteja, micro-organismos que possam estar atuando em um paciente, você levar para outro paciente, chamada de infecção cruzada, certo? Então, aqui, ele só está lhe demonstrando como é que você faz o processo de desinfecção, certo? Então, repare, eu expliquei a técnica de um jeito meio burral do meu, né? E agora a gente vai parte a parte, que até quando eu expliquei o detalhe da desinfecção, eu deixei para agora. Segundo, para que a aferição seja fidedigna, ou seja segura, mais precisa possível, Deixa eu falar uma coisa baixinha para vocês, para ninguém ouvir. A pressão não é exatamente não. Viu? Ela não é precisa, não, certo? Mas você tem que fazer de uma forma que ela seja o máximo de preciso. O braço do paciente deve estar apoiado ao nível do coração. O manguito deve ser colocado acima da prega do cotovelo, sem folga. E a colocação do diafragma sobre a artéria braquial, não devendo tocar a borda inferior do manguito. Daí porque vocês já devem ter visto, o pessoal bota o manguito e enfia o diafragma aqui, porque na hora que você insuflar, ele vai segurar o manguito. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Assim como não se deve verificar a pressão sobre a manga de camisa, roupa. Tem que ou tirar, ou você chega um pouquinho a manga, não faz isso por cima da roupa não. Médico adora fazer isso. Mas ele faz, nós não. Certo? Então, assim, outro cuidado a ser observado é que o tamanho do manguito deve ser adequado à circunferência, claro. Existem braços que o manguito não dá, você tem que buscar um outro tipo de manguito. Na unidade sempre tem, né? Porque tem diversos tipos de paciente, diversos modelos de manguito, diversos comprimentos de manguito, certo? Então, é importante que esses pequenos detalhes que a gente geralmente não observa, tem que ser observado. Certo? Quando ele fala sem folga, quando você... Deixa eu voltar aqui. Ó, sem folgas, ou seja, não deixar ele caindo sozinho, mas também não apertar demais. Porque às vezes você aperta tanto que o paciente já está ficando roxo, já está começando a ficar todo cianótico, já morrendo do aperto que você fez ali. Você vai insuflar, vai apertar mais ainda, vai arrancar o braço do paciente. Claro que é uma brincadeira, mas tudo isso para dizer que não há necessidade. Basta que você envolva o manguito no braço do paciente, naturalmente, o tamanho certo do braço do paciente, na circunferência normal do paciente. Nem apertado demais, nem folgado demais. Apesar de que, se você deixar folgado um pouquinho, quando você insuflar, ele vai fixar no braço do paciente. Certo? Terceiro, a gente está tudo só na técnica, viu? Na verificação da pressão arterial, insuflar o manguito rapidamente e desinsuflá-lo lentamente. Para insuflar, você pode ser rápida, mas para desinsuflar é devagar, porque é justamente a velocidade de como você está esvaziando o manguito vai depender da velocidade do reloginho, do esfigmomanômetro, certo? E se ele for muito rápido, você não consegue detectar nem a primeira e nem o último batimento. Então, o reloginho, deixa eu botar aqui, ó. O reloginho nem pode ser assim, mas nem também devagar demais. Se você botar devagar demais, você vai ficar o tempo todo no mesmo batimento. Então, ó, que ele seja de uma forma constante e em uma velocidade ideal para você conseguir ouvir, certo? De imediato, se por acaso, quando você abrir ele, já estiver ouvindo o batimento, desinsufla, insufla. Inicialmente, o ideal é que você não ouve nada. À medida em que o ponteiro vai descendo, é que você vai começar a ouvir. Mas logo de início não tem como. Botou no ouvido, começou a dizer, já está ouvindo? Não. E vocês percebam, quando vocês forem praticar, percebam que assim,
Vocês, até na hora que você ouve, na hora que você começa a ouvir, o próprio ponteiro, ele oscila e começa a oscilar. É por isso que muita gente detecta a pressão sem nem ouvir, só através do movimento do ponteirinho, certo? O som do primeiro batimento corresponde à pressão sistólica máxima, já falamos sobre isso, e o desaparecimento ou abafamento do mesmo corresponde à pressão diastólica, ou seja, a mínima. Então, vou repetir. Você tem que estar atento ao primeiro batimento, que é forte, mais fácil de ser ouvido, mas também atento a quando você vai deixar de ouvir o último batimento, que já está mais fraquinho. Ok? Quinto, não realizar procedimento em membros com fístulas, e aí está a demonstração, arteriovenosa, né? Quem faz hemodiálise tem muito, né? Fistulazinha, né? Para introduzir a medicação, e catéteres venoso, para evitar êxtase sanguínea e risco de obstrução da fístula ou do catéter. Ou seja, veja só, aqui esse paciente está aqui, ó, tá com um catéterzinho, aqui está parecendo ser no braço direito. Você vai verificar aqui nesse braço? Claro que não. Eu acho que é algo assim, gente, que não precisa, tem que ser chamado a atenção, óbvio, mas é tão lógico, não se faz isso não. O paciente tá, aqui não tem catéter nenhum, mas está com a fístulazinha de algum procedimento, não faça, vá para o outro lado. Porque ele vai pressionar o vaso, vai interromper alguma coisa ou vai danificar alguma coisa a nível de vaso. O procedimento é ou aqui, ou aqui, ou aqui. É um procedimento a nível de vaso. Outra coisa também é não realizar no mesmo lado de uma mastectomia. Ou seja, pacientes que retirou a mama, por exemplo, paciente retirou aqui, ó, a mama direita. Obviamente, não vai ser nesse braço que você vai verificar a pressão, vai ser no outro. E se ele tirou as duas mamas, pronto, você vai olhar em um outro local que vocês vão ver daqui a pouco. Certo? Então, região que foi mastectomizada, o braço correspondente não vai ser verificada a pressão. Não se verifica a pressão no mesmo lado em que ocorreu a mastectomia, que é a retirada da mama. Se houver necessidade de repetição do exame, retirar todo o ar do manguito e aguardar cerca de 20 a 30 segundos para restabelecer a circulação sanguínea normal e promover nova verificação. E olha que eu nem falei isso. Mas não se deve verificar da mesma hora, pegando já está ali, é só parei, quero ver, vejo de novo, não. Né? Tem toda uma retirada de ar, dá uma esperadazinha até um lugar que aperta tanto. E vocês, quando estudantes, o que acontece? Vocês verificam muitas vezes a pressão arterial. E às vezes até o paciente já não tem mais saco para vocês. Que aperta, dói. E tem um desgraçado que parece que estão fazendo isso no braço, parecendo que é o braço do... Deixa para lá. Sétimo. O limite normal de diferença entre a pressão sistólica e diastólica é de 30 a 50 milímetros de mercúrio. Ou seja, isso aí é só algo assim para lhe dar um parâmetro básico. De 30 a 150. Ó, repare, 120 por 80. De 80 para chegar a 120, não é quanto? Não é 40? Pronto, e ó, de 30 a 50 está dentro do normal. Ou seja, a distância da máxima e da mínima tem que estar nessa base aí de 30 a 50 milímetros de mercúrio. Se tiver a mais ou muito pequeno, já é preocupante, certo? A gente nem lembra desses negócios quando está verificando. É incrível. Olha aqui, ó. Aqui a gravura é só para dizer a posição do manguito, 3 dedos aproximadamente acima da articulação. Aqui é o local onde está o diafragma, certo? E aqui lhe dizendo, gente do céu, eu vou para o céu. E aqui ele está lhe dizendo, internamente, onde é que é essa área? Olha aqui, ele fica, na verdade, no entroncamento, onde você coloca o estetoscópio.
né? Essa artéria, ela se ramifica, vocês já viram isso, certo? Aqui, esfigmomanômetro por escrito, para que vocês saibam escrever também. Então, a gravura é só para lhe dar uma noção de aonde colocar e em que vaso é esse, como é a anatomia dele, aonde é que ele está inserido e até onde ele vai, certo? Aqui está lhe dizendo quais são as outras artérias de verificação. Deixa eu ver se aqui... Não. Mas olha, aqui está melhor, mas vamos para aqui primeiro. Essa gravura eu não consegui fazer ela num tamanho que vocês viram que aqui tem a artéria e você tem o nome do lado. Aí depois em casa vocês apertam bem as vistas, vê se consegue aumentar um pouquinho ou buscam ela na internet, certo? Se vocês tiverem esquecido, que vocês viram ela lá em anatomia, certo? Para que vocês saibam a região, ó, artérias em que com frequência são verificados os pulsos e consequentemente também pode ser verificado, no caso a radial, pode ser verificada a pressão aqui, essa não, né? Mas aqui o pulso, né? Você pode verificar. Aqui a radial, que é aqui onde você vê o pulso. A carótida, que é aqui. Em emergência você utiliza demais. A femoral, que é a nível aqui, nas imediações. Toda hora some. Nas imediações do fêmur, certo? Pediosa, o nome está dizendo nos pés, né? Aqui está dizendo inguinal porque aqui, ó, ela é mais forte aqui, certo? Mas aqui, um pouquinho mais abaixo, também você consegue sentir. Temporais é aqui, certo? Poplítea, que é atrás do joelho, certo? Tibial, que é a nível de tornozelo. Mas, olha, aqui são os locais de pulso, mas aqui, se você quiser verificar a pressão, onde é que você vai verificar? Você vai verificar na pedial, na poplítea, certo? E, a depender da prática, na femoral, certo? Então, são áreas que você pode ver. Quem tiver a questão de sentir com o dedo e olhar no relógio, mas isso só quando vocês já tiverem 20 anos de formado e com a prática boa, viu? Por enquanto, não. Por enquanto, se restringam na pedial e na poplítea. Eu gosto mais daqui, da poplítea, que é aqui atrás do joelho. Parece com a braquial, só que em vez de ser no braço, é na perna. Então, eu prefiro. Você vai colocar como é que chama? O manguito aqui, nessa região, e vai verificar. Certo? Aqui, colocando, ó. Aqui falando no braço, que a gente já viu, mas aqui coloca, ó, aqui vendo como é na radial, mas é o que eu disse, aí precisa de prática, viu? E aqui na poplítea, né? Você bota aqui acima do joelho e vai verificar por trás. Olha na pedial como é que coloca, você coloca a nível daqui do tornozelo e vai verificar aqui, certo? Então aqui é só para lhe dizer aonde é que você... Peçam, inclusive, quando vocês estiverem no laboratório, peçam a Luciano para fazer isso, né? Fazer a prática em outras regiões para que você tenha prática também quando forem para estágio. Atenção. O paciente tem o direito de saber seus valores pressóricos, ou seja, o valor da pressão arterial. Ele tem direito. Não. Viu? O que você não pode fazer? Vige, seu José, tá alta demais. Quanto é que tá, minha filha? Quando você disser o valor, ele já... Buf! O susto. Que tem gente que já tem problema, que acha que tudo a pressão tá alta. Ai, minha pressão tá alta. Não tá alta coisíssima nenhuma. Nunca lhe negue esse direito, nem diga frases como está ótima, sem estar. Enganar também não pode. As alterações devem ser comunicadas ao paciente e ou familiar de modo adequado. Se você não sabe falar, diga ao médico, coloque no prontuário e deixe que a enfermeira ou o médico faça isso. Nos casos de hipertensão ou hipotensão, a enfermeira ou o médico devem ser imediatamente comunicados. Se você está vendo um valor extremamente alto, um valor preocupante, você está, inclusive, verificando com uma certa frequência para fazer uma avaliação e continua. Não é para o paciente que você tem que dizer isso agora. Tenha calma que o médico vem aqui, eu só estou verificando. Mas me diga quanto é. O médico vai conversar com o senhor.
Já sei, tá ruim. Não, não tá ruim. Eu só não posso dizer, porque senão eu vou passar por cima do médico. O senhor quer que ele brigue comigo? Então, jogue algo mais que você não pode, mas é o médico que tem que fazer. Viu? Atualmente, muitos serviços utilizam aparelhos eletrônicos que não necessitam do estetoscópio. Ó, é o caso desse aqui. Eu tenho um, mas quase que eu fico cheia de dedo para usar. A inflação e deflação do manguito é automática e os valores pressóricos são apresentados no visor. Então, tudo acontece aqui, como esse daqui também. Você aciona, né? Ele lhe dá, inclusive, tem uns que dão, esse aqui mesmo está dando os batimentos cardíacos e está dando a pressão arterial e alguns dão até a questão da oxigenação, certo? Eu tenho um desse, mas eu fico cheia de me mordo toda. Certo? Eu ainda gosto daquele que você insufla, é mais basicão. Eu posso levar ele para o estágio? Não deve. Não deve. Porque primeiro você aprende com aquilo que você vai encontrar com mais frequência na unidade hospitalar. Você raramente vai encontrar isso aqui lá das enfermarias. Não vai não, até porque ele não aguenta. Ele não suporta a verificação de tantos pacientes em um único dia. Então, tem que se ter cuidado com isso. Então, esse faz-se uso em casa, certo? Em clínicas, até pode ter clínicas particulares, pode acontecer, né? Mas a nível de enfermaria, de ambulatório, das UPAs da vida, não. Aí não tem estetoscópio que resista. Colocar o manguito sem deixar folgas. Ó, ele só está reforçando o que eu disse, ó. Tá vendo aqui a mocinha está aqui colocando, ó. Ela está medindo, poxa, medindo aqui 3 dedos para colocar aqui o manguito. Esse aqui, porque esse daqui, ó. Você pode verificar sozinha. Ó, você vai colocar 3 dedos acima da articulação e colocar sem folgas, né? Deixa eu ver se esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem não, que eu queria mostrar. Okay? Então, aqui é só para dizer que você sozinha pode verificar com esse automáticozinho. Ó, aqui está lhe dizendo onde é a artéria braquial, a anatomia da artéria braquial que você mais usa, em que você tem, olha, a artéria radial, cubital, o entroncamento. Do entroncamento para cima é a braquial, certo? Inclusive, é ela que a gente mais gosta de puncionar um vaso, né? Quando é algo rápido. É ela porque ela é mais calibrosa e mais fácil de você visualizar, porém é mais fácil de você perder a veia, né? Então aqui é só para lhe mostrar anatomicamente aonde é que a braquial se encontra. Aqui repetindo de uma outra forma, né, a gravura, só que aqui está um detalhe, certo? Vamos supor, você está começando, ó, está começando a insuflar. Aqui está o tensiômetro, mas você não insuflou nada. É como se você tivesse sem tensiômetro, não. Está aqui normal, ó. Está aqui o vaso. E o vaso está normal. O sangue está aqui percorrendo numa boa, não está tendo pressão nenhuma. À medida que você vai jogando ar para o manguito, insuflando o manguito, olha o que vai acontecendo. A força do ar vai pressionando o vaso. Aqui, gente, é para mostrar para você o que é que acontece com o braço desse paciente, ou melhor, com o vaso desse paciente, quando você começa a insuflar. Repare que aqui insuflou, ó, insuflou, ele vai apertando, apertando, mas chega um determinado momento que ele fecha. E por alguns instantes não passa sangue de cima para aqui para baixo. Por isso que você não pode ficar muito tempo com esse manguito insuflado, apertando o braço do paciente. Porque senão não está passando sangue de um lado para outro, então para o lado de cá, que a mão está aqui embaixo, né? Daqui a pouco vai começando a ficar roxa, 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 e pode dar problema nesse paciente. Então essa gravura eu gosto dela para mostrar para você o que é que acontece no interior desse vaso. Para que você entenda o que a gente pode parecer simples, uma simples verificação de pressão pode parecer muito simples, muito trivial, mas olha o que ela faz. E pode trazer sérias consequências. Viu? É assim, gente. Eu tive um curso de auxiliar de enfermagem há muitos anos atrás. Tinha o quê? 16 anos, parece, 16, 17, nem lembro, mas tem tanto tempo. E fiz o curso de enfermagem, né, na faculdade, na Universidade Católica do Salvador, com muita honra.
Mas te juro a você, quando eu aprendi sinais vitais, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu não tive, não. Eu não tive, não. A professora ia fazendo, que eu não sei nem se ainda está viva, Carmélia. Nós tínhamos 2 professoras de sala de aula para teoria e uma para laboratório. Não foi nada disso aqui, não. E o meu laboratório de faculdade praticamente foi nenhum. Foi tudo quase feito dentro da sala de aula. Então, assim, eu dizendo isso, eu estou querendo dizer a vocês o seguinte, que, assim, existem coisas... Mas por que, então, a senhora teve essa ideia? Porque era uma curiosidade minha. Então, nas minhas aulas, eu procuro sempre fazer algo que eu sou curiosa. Eu queria ter visto um dia, como eu não vi, eu quero ver agora o que acontece com o vaso mesmo. A gente sabe que aperta. Mas a gente vendo assim, repare se não dá uma como é que se diz? Uma clareia mais. Nos dá uma ideia melhor, tanto dos riscos, ou tanto da técnica, quanto dos riscos. Certo? Vamos lá. Aqui de novo, mesma posição. Esse braço poderia estar um pouquinho mais reto, mas ele está apoiado. Ele poderia, talvez, deitar mais, né? O braço, deitar mais um pouquinho, certo? Então, ó, ele tá. Ó, o que eu disse, muitas vezes bota tanto aqui para baixo que quando a hora que for insuflar, ele segura sozinho o diafragma. E não faça isso, não. Botou aqui por quê? Porque possivelmente o lugar, talvez, de encaixar está do outro lado. Então, ela botou aqui para poder visualizar, certo? Não é que esteja errado. Mas se você for fazer um teste em algum lugar, procure fazer tudo certinho, porque enfermeira é desgraçada. Talvez essa enfermeira daqui está fazendo isso assim, né? Botando o esfigmomanômetro na mesa para ela ver. Mas se você for fazer um teste junto com ela e colocar aqui em cima da mesa, é bem capaz dela tirar ponto por conta disso. Porque a técnica não é assim. Tá bom? Mas não está errado. Olha aqui de novo a mesma uma outra gravura, colocando as posições de como deve estar o profissional, como deve ser o paciente. Repare que aqui ele está segurando o esfigmomanômetro. Repare onde aqui está o diafragma, exatamente no lugar que eu disse que não é para estar. Possivelmente é um médico, né? Então ele coloca aqui, segura. Aí assim, gente, eu estou dizendo que está errado. Mas muitas vezes o momento ou a situação, né? Você está sozinho, existem outras coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo, e aí ninguém vai dizer, o que é isso? Isso é um erro. Não, não é não. Aqui é só uma orientação para que vocês não façam isso, certo? Mas a depender, aqui não havia necessidade dele fazer isso. Ele poderia perfeitamente colocar, né, pregar ou aqui em cima o esfigmomanômetro, tranquilo. Porque você pode pregar o esfigmomanômetro ou no lugar que está para encaixar, no encaixezinho que tem, ou você pode pregar aqui em cima ou aqui embaixo, sem problema nenhum. Aqui de novo, né, segurando o estetoscópio, e aqui as diversas formas que você pode segurar. Ó, você pode segurar ao redor dele, você pode segurar bem aqui na pontinha, onde começa a mangueirinha. Você pode, ó, segurando com um dedo só em cima, o indicador, certo? Ou você pode segurar, muita gente faz assim, ó. Eu gosto de segurar, cadê? Eu gosto de segurar assim, com esse lado daqui. Mas você pode segurar entre 2 dedos, né? São as diversas formas que você pode segurar. Você só não pode segurar com o polegar. Segure até com o nariz. Que eu estou brincando. Mas não segure com o polegar. Nunca. O que eu estou falando aqui, ó. Nunca. O que é que ele está fazendo? Colocando o estetoscópio debaixo do manguito. E olha como é que está o braço do paciente. Parecendo que está num varal de roupa. Um desgraçado desse não tem mãe. Imagine o cansaço que vai ser, fora que está dobrado, está fletido, e está no alto, né? Ao ar, no ar. Nem ele vai ouvir direito o batimento. Ele não vai conseguir, inclusive, pressionar para conseguir ouvir os batimentos. Ó, aqui, de novo, nunca. Olha o que ele está fazendo, colocando o manguito por cima da roupa do paciente. Não se faz isso.
Você bota toda a manga para cima e coloca direto na pele do paciente. Porque na hora que você está insuflando, isso dá interferência. Quando você vai retirar o ar, também pode dar interferência. Né? Você pode ter ouvindo, né, algo que não tem nada a ver. Né? E aqui ele está com o automáticozinho. Então, assim, pode interferir? Pode. Então, por cima da roupa, não. Aqui de novo, nunca com o polegar em cima, é o que a gente mais vê. Na rua, então, misericórdia. Olha o dedão do polegar em cima do estetoscópio. Olha, para achar essas gravuras, a gente deu trabalho. Porque, assim, didaticamente, você não encontra muitos erros para chamar a atenção. Você geralmente encontra, didaticamente, a técnica, de uma forma geral, para ensinar a fazer, né? Mas eu fui atrás. Eu digo, não, nem que eu mesma faça o erro para poder ver. Ó, de novo, nunca. Aqui, ó, essa paciente mastectomizada do lado direito. Então, obviamente, que o braço direito não vai se poder ver a pressão. Por quê? Eu não entendi direito. Porque, gente, para se fazer uma mastectomia, graças a Deus, foi uma das poucas cirurgias que eu vi demais. É uma cirurgia longa, em que desconecta vários vasos e reconecta de novo. Então, o rompimento de vasos são muitos. É uma área muito assim difícil, né, de você canalizar os vasos. E na hora em que você... Ora, se eu tenho vários vasos aqui que foram recanalizados, repare que ocorre o risco. É como se você pegasse um tubo, unisse no outro, e se você pressiona, né, o tensiômetro, o manguito sendo insuflado, vai pressionando o vaso e pode romper. Então, a mastectomia ocorreu do lado direito, você vai verificar a pressão aqui do lado esquerdo. Cuidados gerais. Conforto e tranquilidade do paciente, sempre. Dona Maria, eu vou verificar a sua pressão. Dona Maria, eu vou ver os seus dados vitais. Não diga que ela não sabe nem que desgraça de dados vitais. Vai pensar que você vai ver negócio vitais é vida, será que eu estou morrendo? Não. Eu vou verificar a sua pressão. Viu? Então, sempre conversar com o paciente, tranquilizando ele, não deixando ele ansioso. Chegou, encontrou um paciente ansioso, converse mais com ele para ele ficar mais tranquilo. Está nervoso, Dona Maria? O que foi que houve? Conversa aí comigo. Vamos conversar. Depois você verifica, porque se você sabe que vai interferir, não é só na pressão, não. Vai interferir no pulso, vai interferir na respiração. Então, é isso que você não quer. Evitar locais barulhentos, porque confunde, você não consegue ouvir direito os batimentos. Em caso de dúvida, repetir a leitura. Prefira as posições do paciente sentado ou deitado. Já falamos sobre isso. Para repetir a leitura, o manguito precisa ser esvaziado. E atenção, o termo tirar a pressão está errado. Verificar a pressão ou aferir a pressão, já falamos sobre isso, só deixei por escrito para vocês não esquecessem. Certo? Esse, gente, foi o nosso último slide. Eu juro que eu fiz o que pude, fiz o meu melhor. Talvez até um outro professor desse essa aula de pressão, de verificar a pressão, bem melhor do que eu, certo? Eu vou ver slides para vocês, só não asseguro a vocês que esses slides vão ser tão bons a ponto de tirar alguma dúvida de vocês. Mas vou tentar ver algum slide bom. Se eu não achar, eu vou jogar lá no grupo, eu não achei slide bom não, certo? E aí não coloco, porque vocês só vão aprender, não é com essa aula, não vão aprender vendo o vídeo, certo? Que eu falei slide, mas são os vídeos, certo? Vocês vão aprender fazendo, certo? E não é fazendo uma vez só no laboratório, no colega, não. Você vai fazer também quando chegar em casa. Pegue todo mundo, bota todo mundo sentado com os braços estirados para você verificar. Aí você vai aprender, tá certo? Este foi o último slide. Muita paz para vocês e um beijo no coração de vocês. Viu?